Fala, meu irmão e minha irmã, tudo bem? Que a paz do Senhor seja com vocês e suas famílias. Meus irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre uma palavra muito importante que, infelizmente, vem faltando e muito no nosso meio. Sim, eu estou me referindo a nós cristãos, não estou me referindo ao mundo em geral. Também, essa palavra infelizmente também falta no mundo, mas estou me referindo principalmente no nosso meio que essa palavra não deveria jamais faltar. E eu não estou me referindo apenas ao conhecimento, ao significado. Estou me referindo à vivência dessa palavra. Eu acredito que eu já falei aqui em mensagens anteriores que não adianta nada você conhecer muito bem as Escrituras, mas você não vivê-las, você não colocá-las em prática. A fé, meus irmãos, não se resume apenas a conhecer as Escrituras e crer nelas. Também refere-se ao agir. São dois caminhos, são duas escolhas que nós temos que fazer: o crer na palavra e o viver a palavra. Essa é a essência da verdadeira fé. Mas vamos lá. De que palavra eu estou me referindo? Estou me referindo, meus irmãos, ao amor. Com certeza vocês podem dizer assim: mas Wilde, eu conheço muito bem essa palavra. Sim, você conhece. Mas aí eu lhe pergunto: você vive essa palavra? Você tem vivido essa palavra no seu dia a dia? Na sua família, no seu trabalho, na escola, na faculdade, ou onde quer que você esteja? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. E muitos de vocês podem dizer: sim, eu amo muito a minha mãe, eu amo muito meu pai, eu amo muito os meus irmãos, os meus melhores amigos. Sim, você vai dizer que ama muitas pessoas. Eu também amo muitas pessoas. Mas, meus irmãos, o amor que o nosso Senhor Jesus nos ensina, ele é um pouco diferente desse amor que você está acostumado a lidar. E não se preocupe da sua ignorância em relação a isso. Eu também, até pouco tempo, eu era ignorante em relação a isso. Eu não sabia que também existia esse outro tipo de amor. Na minha cabeça só existia um tipo. Mas o Senhor Jesus me ensinou que existe um outro tipo de amor, que Ele quer que a gente pratique no nosso dia a dia. Porque, meus irmãos, muitas vezes a gente pensa assim: eu devo viver a palavra de Deus. Eu devo caminhar pela vontade do Senhor. Sim, mas qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor é a palavra dele. São as Escrituras. Essa é a vontade dele. Tem pessoas que tentam viver uma vida cristã de maneira própria, de maneira que é conveniente para ela. Ou seja, eu faço o que eu considero conveniente e eu não faço o que eu considero inconveniente. Infelizmente existe esse tipo de cristão, que não age de acordo com a direção da palavra, mas que age de acordo com o que acredita que é o melhor. Que esse deve ser o caminho que deve ser seguido. Meus irmãos, eu digo para vocês, não é assim. Se nós somos cristãos, a própria palavra diz, somos imitadores de Cristo. E o nosso Senhor Jesus disse uma vez: eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês também façam. Nós temos que seguir o exemplo dele, meus irmãos. E qual é o exemplo dele? Obediência às Escrituras. Está escrito: ele humilhou-se, obedecendo a todos os mandamentos até a morte e morte de cruz. Meus irmãos, se ele obedeceu todos os mandamentos, seguiu toda a vontade do Senhor, do Pai, nós devemos fazer o mesmo. Como cristãos, como discípulos dele, devemos seguir o mesmo exemplo. Se você não está seguindo esse exemplo, eu sinto muito, você não está sendo cristão. E isso aqui se refere ao amor também. Se ser cristão significa seguir os passos de Jesus, seguir as orientações dele, as direções dele, então a direção que ele nos deu sobre o amor também deve ser seguida. Não devemos viver o amor de qualquer jeito. Temos que viver como ele nos orientou para vivermos. Entenderam? Meus irmãos, você pode com certeza absoluta estar sentindo que você é um excelente cristão. Tem pessoas que têm esse conceito a respeito de si mesmos. Um conceito, na minha opinião, muito prepotente, para não dizer tolo. Quem tem esse conceito sobre si mesmo, que é um excelente cristão, pode ter certeza absoluta que em 99% dos casos, quase 100% dos casos, essa pessoa, ela está vivendo uma vida de maneira falsamente cristã. Sim, essa pessoa não é um verdadeiro cristão. Ela apenas acredita que está vivendo uma vida verdadeiramente cristã. E isso se refere também, meus irmãos,
ao amor. Você acredita que está vivendo uma vida verdadeiramente cristã por quê? Porque você ora com frequência, você jejua com frequência, você louva com frequência, você vai à igreja regularmente. Tudo isso é importante, meus irmãos. Pelo amor de Deus, não me mal interpretem. Tudo isso é fundamental, porque o nosso Senhor Jesus nos ensinou a fazer isso. E como nós sabemos, o nosso Senhor Jesus não nos ensinava nada que fosse inútil, nada que não servisse para a nossa salvação. Todas as lições que ele transmitiu para aquela geração e para essa geração, todas essas lições são fundamentais para se alcançar o reino de Deus. Mas não adianta nada praticar tudo isso e você não viver essa palavra, o amor. Porque, meus irmãos, a nossa intimidade com Deus, ela não é medida simplesmente pela oração, simplesmente pelo jejum, simplesmente pela frequência que estamos na igreja. Tudo isso é importante para fortalecermos os nossos laços de intimidade com Deus? Com certeza. Mas se não tiver amor, não adianta de nada. A nossa intimidade com o Senhor, ela é medida principalmente pela quantidade de amor que vivemos, não que conhecemos, mas que vivemos. Se nós formos em 1 João 4, versículo 8, nós encontramos: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você não ama, você não conhece a Deus, você não é íntimo dele, você não está próximo dele, muito pelo contrário, está distante. Então você está jejuando pra caramba, você está orando pra caramba, você está indo muito à igreja, você está participando de coral, você está sendo dirigente disso, daquilo, de sei lá do que, mas você não está amando. Então, Deus está longe de você. Meus irmãos, não se esqueçam de uma coisa muito importante. Servir ao Senhor, ter intimidade com Ele, não é ativismo de igreja. É amor. Ok? Existem dois tipos de amor. Vou falar para vocês agora, para vocês entenderem melhor qual é o tipo de amor que o Senhor quer que a gente viva. Que Ele quer que a gente pratique, não apenas com algumas pessoas, mas com todos. Que a gente ame a todos dessa maneira. Existe um amor, meus irmãos, que se chama eros. E existe um amor que se chama ágape. Qual a diferença? O amor eros é o amor sentimento. É aquele sentimento dentro que você tem por alguém. Seja pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu irmão, pela sua irmã, pelo seu noivo, pelo seu marido, pela sua esposa. É um sentimento. Esse é o amor eros. O amor sentimento. Ele é ruim? Não, ele não é ruim. Mas ele tem um problema. Um grande problema, na verdade, que infelizmente não torna ele um amor que o Senhor recomenda que a gente viva. Na verdade, recomenda não, exige que a gente viva. E que problema é esse, Wilder? Ele é condicional. Você dá ele para quem retribui. Esse é o problema desse amor. Não estou dizendo que ele é ruim. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que ele tem esse problema. Que ele é condicional. Você dá quando você recebe. Agora, existe o outro tipo de amor, que é o amor ágape, que esse sim é o amor que o nosso Senhor Jesus, nas Escrituras, durante toda a sua vida e lições, que ele nos orientou a viver. Que é o amor incondicional, o amor-ação. O amor ágape, meus irmãos, é uma escolha, é uma ação do ser humano. Espera, Wilder, se alguém estiver se perguntando agora nesse momento. Você está dizendo que o amor, ele é mais do que um sentimento? Ele é uma escolha também? Exatamente. Eu não culpo vocês pela ignorância em relação a isso. Eu também não sabia disso. Eu fiquei surpreso quando fiquei sabendo. Na minha cabeça, só existia um tipo de amor, que é aquele amor que a gente sente pelas pessoas. Mas não. Existe outro tipo de amor que não tem a ver com sentimento. É uma escolha. Que é o amor ágape. E ele, diferente do amor eros, como eu acabei de falar, ele não é condicional. Ele é incondicional. Em outras palavras, você não precisa receber para dar. Você dá mesmo que você nunca receba. E reflita um pouco comigo, meus irmãos. Esse é ou não é o tipo de amor que o nosso Senhor Jesus, ele viveu. Ele nos deu o exemplo para que a gente vivesse também. Vamos refletir um pouquinho. Quantas pessoas o Senhor Jesus ajudou? Quantas pessoas ele curou da sua deficiência, da sua paralisia, da sua cegueira, da lepra e de outras doenças? Quantas pessoas? Viu? De centenas de milhares, centenas de milhares. Exatamente. Nas Escrituras, existem muitos casos específicos, mas se fosse registrar todos os casos, faltaria folha.
para registrar todos. O próprio autor do Evangelho de João, ele diz isso. Se fosse registrar todos os milagres que o Senhor Jesus realizou, faltaria folha, que é muita coisa. Foi muita coisa que ele fez. No caso, naquela época, faltaria pergaminho. Mas, meus irmãos, apesar dele ter feito milagres, coisas maravilhosas, ter curado muitas pessoas, não para receber reconhecimento, crédito ou dinheiro, mas porque ele amava aquelas pessoas. Pelo amor que ele sentia por elas, ele as curou. Mas ele sabia também, porque ele é o quê? Ao mesmo tempo que ele era um homem, ele também era o quê? Deus. Ele era onisciente. Ele sabia de tudo, muito antes de acontecer. Ele sabia que muitas daquelas centenas de milhares de pessoas que foram curadas por ele outrora, elas iriam se voltar contra ele lá na frente. E eles iriam gritar para ele, crucifica-o. Pessoas que antes glorificavam o nome dele, o reconheciam como filho de Deus e gritaram Hosana ao filho de Davi, quando ele entrou ou na cidade de Jerusalém, o aclamando como seu rei, ele sabia que aqueles gritos de Hosana seriam substituídos posteriormente por crucifica-o. Liberta Barrabás, um assassino, e crucifica esse homem justo, esse homem bom, que até pouco tempo a gente estava aclamando como nosso rei. Ele sabia da ingratidão e da maldade que existia no coração daquelas pessoas. Mas mesmo assim, ele decidiu ajudá-las. Ele decidiu curá-las. Aí eu pergunto para vocês, por quê? Por que eu vou curar alguém, ajudar alguém, estender a mão para alguém que quer o meu mal? Você aí que está me assistindo agora, reflita comigo. Que razão você tem para ajudar uma pessoa que quer o seu mal? Que razão você tem para ajudar uma pessoa que já mentiu para você, que já lhe caluniou, que já esfaqueou você pelas costas, já traiu você, já te prejudicou de alguma maneira? Por que eu vou estender a mão para essa pessoa? Qual o sentido disso? A resposta é muito simples, meus irmãos. A resposta foi a de Jesus e ela vale para nós que somos cristãos. Amor. Essa é a resposta. Foi por isso. Não foi porque ele agiu de maneira racional, não. Não foi porque ele agiu de maneira, digamos assim, de maneira inteligente, não. Não tem nada a ver com razão humana, de jeito nenhum. Porque se fosse pela razão humana, não faria sentido nenhum. Não foi pela razão humana que Jesus decidiu ajudar aquelas pessoas, mesmo sabendo que muitas delas, lá na frente, iriam desejar o seu mal. Foi por amor, meus irmãos. O amor não é uma decisão racional. O amor, meus irmãos, é algo que você escolhe fazer, mesmo que você não receba nada em troca. Nada de bom, no caso. Mesmo que você receba um mal em troca. Jesus amava as pessoas que o odiavam. E ele quer que a gente faça o mesmo, meus irmãos. Entenderam agora porque o amor ágape é o amor que ele nos ensina a viver? Porque é o amor que ele viveu. Se ele disse, eu dei o exemplo para que vocês façam o mesmo, então, esse é o amor que nós temos que viver, meus irmãos. O amor ágape. O amor incondicional. Você dá sem esperar receber. Eu sempre digo isso, não sei se eu já disse em uma das minhas mensagens, mas eu vou falar agora. Meus irmãos, o amor que o nosso Senhor Jesus nos ensina a viver, que é o amor verdadeiro, ele não é uma moeda de troca. Não é algo que você dá e espera receber alguma coisa em troca. Não. Lembre-se disso, vou repetir. O amor que o nosso Senhor Jesus nos ensina a viver, que é o amor verdadeiro, não é uma moeda de troca. Não, você não vai dar e esperar receber alguma coisa. Não, você vai simplesmente dar. Porque o amor verdadeiro, meus irmãos, ele é um presente. Ele não é uma moeda de troca. Lembre-se disso. Um presente, quando você dá para alguém, você espera receber alguma coisa em troca? Não. Eu não estou fazendo aqui uma negociação, um contrato de compra e venda. Eu estou simplesmente dando um presente para uma pessoa. Esse é o verdadeiro amor. É a essência do verdadeiro amor, meus irmãos. A gente sempre acreditou que o verdadeiro amor é aquele recíproco, aquele que a gente dá e recebe. Não, meus irmãos, não é. O amor que o Senhor Jesus me ensinou a viver, e com certeza ensinou a você também que está me assistindo, ele nos ensinou a viver o amor presente e não o amor moeda de troca. O amor que você dá com alegria e no coração, de boa vontade, e não espera receber nada em troca. Nenhum obrigado, nenhum aperto de mão, nenhum abraço, nenhum bem material, ou seja o que for. Você não espera receber nada. Você simplesmente dá. E mesmo que você receba ódio, traição, enganação, maldade, calúnia, entre outras coisas,
Mesmo que você receba tudo isso, você ainda mesmo assim dá o amor para essa pessoa. Você está dando um presente para quem te está dando mal. Mas viu, isso para mim é um absurdo, sei lá do quê. Mas foi isso que o nosso Senhor Jesus nos ensinou a fazer, meus irmãos. Foi isso que ele nos ensinou a viver. Então nós temos que seguir esse caminho. Se somos verdadeiramente cristãos, esse é o caminho que temos que seguir. Se você não quer seguir esse caminho, então você não quer ficar com Cristo. Você não quer ser cristão. Essa é a verdade. Lembre-se, meus irmãos, aqui na palavra do Senhor não está o que eu digo, está o que o Senhor diz. É o que ele determina que tem que acontecer. Então, se vocês não estão gostando do que as Escrituras dizem para você fazer, ou considera muito difícil para viver, então eu sinto muito por você. Você não pode continuar essa caminhada. Você tem que entender que para continuar a caminhada com Cristo, você tem que cumprir todos os seus mandamentos, como o Senhor Jesus fez. Você acha que foi fácil para ele? Vocês acham que foi fácil para Jesus viver tudo que ele viveu aqui, sendo odiado à torta e à direita, e mesmo assim amando a todos? Não foi não, meus irmãos. Muitas pessoas, é muito cômodo, e eu não gosto disso, que isso fique claro. Não gosto nem um pouco disso. É muito cômodo para a pessoa falar, ah, mas Jesus era Deus, ele é diferente, sei lá do que. Meu irmão, ele era sim 100% Deus, mas você se esquece que ele também era 100% homem. Se ele fosse apenas 100% Deus, beleza, eu ficava quieto. Mas ele era 100% homem também. Ele sentia dor, sentia fome, sentia frio. Tudo que eu sinto hoje, que você sente hoje, ele sentia também. Então pare de usar essa desculpa. É uma desculpa esfarrapada. Que a verdade seja dita. É uma desculpa ridícula e completamente infundada. Jesus também era homem. Tudo que a gente sentiu, ele também sentiu. Ele teve também os momentos dele de fraqueza carnal. Não que ele pecou, não é isso que eu estou dizendo. Mas ele teve momentos de fraqueza. Porque ele era um ser humano. E o maior momento de fraqueza que ele teve foi naquele momento que ele estava no Getsemane. Quando ele disse que a alma dele estava triste até a morte. Porque ele sabia que o momento estava chegando. Ele até pediu para o pai para afastar dele aquele cálice. Meus irmãos, pare de usar essa desculpa. Se ele disse para você seguir o exemplo dele, você tem que seguir. Mesmo que você considere difícil. Mesmo que você considere muito difícil, e eu concordo com você, é difícil mesmo, eu tiro por mim, antes que vocês digam, a vida é fácil para você? Não. De jeito nenhum. Nunca foi e nunca vai ser. Porque Jesus nunca disse que seria fácil. Nunca. Ele nunca mentiu para mim. E eu tenho certeza que ele não mentiu para você. Eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai ser doloroso, eu sei que vai ser complicado. Mas mesmo assim eu tô aqui. Disposto a viver a vontade de Deus, porque foi o caminho que eu escolhi viver. E se é esse o caminho que você escolheu viver, você tem que estar disposto a pagar o preço. Então, meus irmãos, é isso que eu quero dizer hoje. Viva o amor ágape, e não o amor eros, o amor condicional, moeda de troca. Não, viva o amor ágape. Porque só assim para você amar quem te odeia. Você amar uma pessoa que você também não conhece? Muitos de vocês podem dizer assim, como eu posso amar uma pessoa que eu acabei de conhecer, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, um mendigo, uma prostituta, um homossexual? Meu irmão, pode ser que pelo amor eros, pode ser não, quase certeza, que pelo amor eros você nunca vai conseguir amar essa pessoa. Essa pessoa que te odeia, essa pessoa que você não conhece, essa pessoa que você, de alguma maneira, repudia as coisas que ela faz. Pode ser que você nunca sinta o amor eros por ela, mas Jesus não disse para você sentir o amor eros por ela, não. Ele disse para você sentir o amor ágape por ela. Ou seja, ação, escolha. Você escolher amar essa pessoa. E viu, de o que é escolher amar alguém? É você cuidar da pessoa. Lembra daquele famoso ditado? Quem ama faz o quê? Cuida. Quando você estende a mão para alguém, quando você alimenta quem tem fome, quando você dá água para quem tem sede, quando você dá agasalho para quem tem frio, quando você aconselha quem precisa, quando você dá um ombro amigo para quem está chorando, quando você edifica uma pessoa que precisa renovar as suas energias, quando você ajuda uma pessoa a continuar a caminhada com Cristo, tudo isso, meus irmãos, são manifestações de amor. Tudo isso. Por isso que é amor ágape, ação, escolha. Você manifesta atos de amor. Você não sente, mas você manifesta atos de amor. Porque se eu estou cuidando de alguém, eu amo essa pessoa. Se eu estou ajudando uma pessoa e não esperando receber nada em troca, eu amo essa pessoa. Entendeu? Quando você ajuda alguém, acolhe alguém, estende a mão para quem está precisando de ajuda, você está amando essa pessoa. Mesmo sem estar sentindo nada. Porque você escolheu amá-la. Entenderam a diferença agora entre sentir e escolher amar? Essa é a diferença. E meus irmãos, a gente pode se prender o quanto a gente quiser na nossa religiosidade.
Se nós não vivemos o amor, nós não estamos vivendo a essência do Evangelho. Eu sempre digo isso. O amor, ele é a essência do Evangelho. Se você faz tudo, ora, jejua, frequenta os cultos, mas não ama o seu próximo, não ama a Deus acima de tudo e o seu próximo como a si mesmo, você não está vivendo o verdadeiro Evangelho. Porque o amor é a essência, meus irmãos, do Evangelho. É a base que sustenta o Evangelho. Se nós formos em Mateus 22, versículo 36 a 40, nós encontramos: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Um fariseu questionou a Jesus a respeito disso. E ele disse: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo: esses dois mandamentos que falam sobre amor, o amor do Senhor em primeiro lugar, amar o Senhor acima de tudo e de todos, e amar o próximo como você ama a si mesmo, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Palavras não minhas, palavras do Senhor Jesus. Ele deixou claro que esses dois mandamentos que falam sobre o amor sustentam toda a palavra do Senhor. Em outras palavras, meus irmãos, se a gente vive tudo, mas não vive o amor, nós não estamos vivendo a base, o sustento do Evangelho. O que sustenta o Evangelho, o que dá base, o que dá força para o Evangelho, nós não estamos vivendo. A base de tudo, da palavra do Senhor, nós não estamos vivendo. Em outras palavras, nós não somos cristãos. Entendeu agora? Meus irmãos, às vezes, eu já falei isso aqui em outros vídeos, mas eu vou repetir. Às vezes a gente se apega tanto, na verdade, às vezes não, isso é muito comum, infelizmente. Se apega tanto à nossa religiosidade, se apega tanto a práticas religiosas do dia a dia, que a gente se esquece de viver esse amor. Você já parou para refletir sobre sua conduta, sobre seu comportamento em relação às pessoas que estão ao seu redor? Você ora muito, você jejua muito, você louva muito, mas você é incapaz de estender a mão para quem caiu. Você é incapaz de dizer uma palavra de consolo para quem está chorando. Você é incapaz de acolher uma pessoa que está precisando de ajuda. Você é incapaz de olhar nos olhos de alguém que já te machucou, que já te feriu, deixando claro que você não a perdoou por isso. Meu irmão, eu sinto muito. Você é apenas um religioso hipócrita, igual um fariseu. Você não é um cristão. Você passa do lado de uma pessoa que você sabe que está precisando de ajuda e você não faz nada. Você vê uma pessoa com fome e você não dá comida para ela podendo fazer isso. Você vê uma pessoa com sede podendo dar água para ela e você não faz. Você vê uma pessoa com frio podendo dar um agasalho para ela e você não faz. Você olha para aquela pessoa que você sabe que te odeia e simplesmente vira a cara. Você olha para aquela pessoa que já te prejudicou, já te fez algum mal e já pediu perdão. Ou não, pode ter pedido perdão ou não. Mas você não olha na cara dela. Você passa direto por ela e nem olha na cara dela. Você realmente está se comportando como um verdadeiro cristão? Meu irmão, quantas vezes os fariseus blasfemaram contra Jesus? Quantas vezes? Centenas de vezes. Quantas vezes eles pediram perdão? 0. Quantas vezes Jesus virou a cara quando eles falaram com ele, quando eles abordaram ele? Quantas vezes? 0 também. Jesus, como eu falei, ele os amava. Apesar de saber que eles o odiavam. Então, meus irmãos, nós temos que amar quem nos odeia, como Jesus fez. Eu sei que não é fácil, mas é necessário. Lembre-se, você não está fazendo isso por homens. Você está fazendo isso para o Senhor, para agradar ao Senhor, não para agradar homens. E você que ainda continua convencido de que ficar preso à sua bolha religiosa está lhe levando para algum lugar, então vou apresentar a você uma passagem. Vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios 13, versículo 1 a 3. Está escrito: Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine.
ainda que tivesse dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que pudesse transportar montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. É Paulo falando aos coríntios. Não adianta nada vocês ficarem preso à religiosidade e a atos meramente mecânicos, se você não vive o amor de Deus. Você fala bonito, você louva bonito, você ora com frequência, você jejua, mas você não ama o seu próximo. Você não cuida das pessoas, como Jesus fazia. Então não adianta de nada. Paulo está dizendo aqui, isso de nada te aproveita, isso de nada te serve. Sua religiosidade não está aproximando você de Deus. Muito pelo contrário, está afastando você dele. Porque você está se esquecendo de amar. Você vive a religião, mas você não vive o amor. Não adianta de nada. Você não está sendo íntimo de Deus. A intimidade com Deus nasce do amor, não da religiosidade. Viva assim as práticas religiosas, viva assim o que o Senhor Jesus ensinou para a gente para viver, oração, jejum, esmola e etc., mas não se esqueça de amar. Porque se você está se esquecendo dessa parte que é fundamental, não é um mero detalhe irrelevante das Escrituras, de jeito nenhum, é a base de tudo, como o Senhor Jesus mesmo disse, se você não está vivendo o amor, apenas uma religiosidade disfarçada, falsa, então você não é um cristão. Você é apenas um religioso hipócrita. Não se esqueça disso. Não fique preocupado em praticar isso ou praticar aquilo, ter cargo disso ou ter cargo daquilo. Não. Se preocupe em amar o Senhor acima de tudo e de todos e o seu próximo como você ama a si mesmo. É essa atitude que, primeiro, agrada ao Senhor e que, segundo, aproxima você dele. Ok? Bom, meus irmãos, era essa a mensagem que eu ia transmitir hoje. Eu desejo de todo o meu coração que vocês reflitam bastante sobre essa mensagem, sobre o amor, sobre a intimidade de vocês com Deus, e que vocês também transmitam, compartilhem com outras pessoas também, para que eles assistam esse vídeo e para que eles se conscientizem de que viver o amor é mais importante do que você viver apenas práticas religiosas. Ok? Então, que Deus abençoe cada um de vocês e suas famílias, e nos vemos no próximo vídeo.